te pegou e volte. Bom dia, meus queridos alunos, alunas, professores, pais, responsáveis, né? É um prazer imenso, né, estar aqui nessa retomada, né? A gente vem de um período de pandemia, as máscaras digam, né? E nos anos 2020 e 2021 nós não tivemos o concurso de redação, né, dessa parceria da Câmara de Vereadores, Secretaria de Educação, e nós somos membros da Academia de Letras, eu e a professora Ana Clara Ferreira, membros da ALASFICOM. E esse concurso de redação, que aborda essa temática tão importante, né, o 29 de junho de 1822, ele já tem um tempo, né? Já passou de 15 anos, né? E nós sempre estamos fazendo e reavivando essa importante participação de São Francisco do Conde na história, né? Nessa história baiana, nessa história do Brasil. E independente de premiação, independente, né, dessa motivação, poxa, nós temos que compreender essa história, né? Porque o homem que não conhece a sua história, ele não conhece a si mesmo. E é muito importante que a gente conheça essa história. E aí, nesse momento, né, nós estamos assim nessa retomada, né, junto às escolas, né, os 4 ginásios. Né, esse ano, a Escola Clara Visão está fazendo atividades delas internas, mas a gente está com o SEAS, Instituto Cruz Rios e o SECBA, e também extensivo ao ensino médio, né? O ensino médio com a Escola Martinho Salles Brasil e o Colégio Ana Junqueira Aires Tourinho. Lógico que esse trabalho é dividido em categorias, né? Sexto, sétimo ano, oitavo, nono, e do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Bom, mas a gente veio para falar desse momento histórico, né? E esse momento histórico é um momento singular, né?
E eu estou aqui, tenho ao meu lado a professora Ana Clara Ferreira, né? Que é autora, claro, né? Que eu tenho que ter na minha cabeceira o livro, né? Fazer a propaganda ao livro da professora Ana Clara Ferreira, que fala do 29 de junho. Na verdade, esse episódio importante que traz vocês aqui para que a gente possa discorrer um pouquinho. E aí, nessa conversa nossa, eu queria ver com a professora Clara como é que a gente vai fazer. Se eu começo a apresentar o trabalho, né? Para a gente poder estar falando, né, sobre o 29 de junho, né? 1822, viu, gente? 1822. Se nós fizermos uma conta rápida, 1822, 2022. Quantos anos? 1822. Em 1922 fez 100 anos. Em 2022, dia 29 de junho, estará fazendo 200 anos, né? E aí, a gente vai entrar nesse 29 de junho, mas eu vou fazer uma rápida apresentação aqui, minha, né? Todo mundo, né, que passa aí. Professor Jorge Tchuri, né? Tchuri é um apelido de infância. José Jorge, né, do Espírito Santo. Recentemente, eu, a professora Ana Clara, o professor José Raimundo e outros membros dessa comunidade, nós recebemos uma titulação que é fruto de toda essa preocupação nossa, né? Então, eu, juntamente com a Ana Clara, o professor José Raimundo e demais pessoas, a gente recebeu o título, né, de doutor honoris causa pela Faculdade de Formação Brasileira e Internacional de Capelania, que é uma instituição militar, mas que tem uma atividade também civil muito grande no Brasil e fora do Brasil. Essa ordem, e a Ordem dos Capelões do Brasil, né? Pela essa lida nossa, dessa luta em prol dessa história local, dessa cultura, dessa educação que a gente precisa. Eu sou professor de geografia, né, como formação, bacharel em geografia, especialista em educação, preocupado com as questões locais, né? Sou professor em plena atuação na rede estadual de ensino, né? Trabalho em Caípe, na Escola Ana Junqueira Aires Tourinho, membro da Academia de Letras, né? Pesquisador, né? Dessa história que a gente já viu, e autor dos livros São Francisco do Conde, Panorama Geográfico e Socioeconômico, e São Francisco do Conde, Resgate de uma Riqueza Cultural. Mas, assim, me apresentar como educador, como professor, uma pessoa do dia a dia. Pode ser. Bom, qual temática que nós vamos estar abordando nesse ano de 2020? O 29 de junho de 1822. Qual o significado desse 29 de junho de 1822? O seu significado e repercussões 200 anos depois. Então, a gente vai estar vendo essa importância, né? São Francisco, que em 1822, gente, era vila. Vila de São Francisco da Barra do Sergipe Conde. Olha que nome bonito, imenso, né? São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, terceira vila mais antiga desse recôncavo baiano, e que teve importante participação dentro desse processo. O que se queria nesse período era o Brasil era colônia de Portugal, né? Colônia de exploração, né? Existem diferenças, colônia de exploração, colônia de povoamento. E, nesse período, o Brasil buscava essa sua liberdade, essa sua independência, né?
no sul do Brasil, sudeste do Brasil, né? O imperador, na época, era Dom Pedro I, né? 1822, e o Brasil não tinha uma universidade própria, o Brasil não tinha comércio próprio. Imagine, gente, de cada 100, na época era contos de réis, né? 100 contos, quase 90%, 90 contos ia para Portugal. Então essa exploração era muito grande e o país precisava, né, buscar sua liberdade. Então, as lutas travadas em 1822, elas constituíam essa busca, né, por essas questões, para a gente poder compreender, né, esse período, esse ano. Eu vou dar uma paradinha que eu quero assim registrar e também convidar a nossa secretária de Educação, né, não quiser, para, né, vir para compor aqui esse momento com a gente, a professora Ana Lúcia, né, está aí, né, ela disse que sinalizou ali que não, né, para a gente poder ver. Mas está registrada a presença da secretária. Pronto. E aí a gente vai conversar um pouco sobre esse momento histórico, né? Que é um momento histórico do Brasil, mas é um momento importante de São Francisco do Conde. Então, essa vila, São Francisco do Conde era vila, né? Vila. E nesse período, né, estava atrelada à capital da província, que era Salvador, né? Então, a terceira vila mais antiga do Recôncavo Baiano, São Francisco, né? A primeira, a mais antiga, a Jaguaripe, depois Cachoeira, depois São Francisco. Então, a vila de São Francisco, da Barra do Sergi do Conde, né? Então, São Francisco, né? Esse chão que a gente pisa, os padres franciscanos, né? Esse processo de colonização. Barra do Sergi, né? Essa entrada toda de mar aqui, ó, essa enseada, esse braço de mar, né? O Sergi, né? O rio Sergi ou Sergipe, que praticamente tem né, esse encontro, né, com o mar. E do Conde, que é o Conde de Linhares, Dom Fernando de Noronha Linhares. Então, São Francisco da Barra do Sergi do Conde, vila. Ela desempenhou um papel de relevo, um papel importante na época gloriosa da luta pela independência, né? Então, a cana-de-açúcar, nesse período, era o grande, né, uma das grandes importâncias, né? Então, a produção açucareira da época, para nós termos uma ideia, a vila de São Francisco, ela detinha, se a gente for parar e ler, né, os documentos, dos 400 engenhos de cana-de-açúcar mais produtivos da Bahia, 40% estava na vila de São Francisco, da Barra do Sergi do Conde. Mas a vila de São Francisco da Barra do Sergi do Conde, gente, tinha terras, por exemplo, São Sebastião das Cabeceiras do Passé, pertencia à vila de São Francisco. Santana do Catu, onde está Catu, pertencia ao território da vila de São Francisco. Nossa Senhora da Purificação, eram freguesias. Estou falando da atual Santo Amaro. Então, a freguesia de Nossa Senhora da Purificação, Santo Amaro, ela só se desmembra de São Francisco em 1727. Até antes de 1727, a freguesia de Nossa Senhora da Purificação pertencia a São Francisco. E dentro dessas terras a gente ia, né, Teodoro Sampaio, até Amélia Rodrigues, você vai para quase em Feira, pertencia à vila de São Francisco. Então era uma potência em termos de produção de cana-de-açúcar, né?
muitos escravizados dentro dessa região, né, que estavam aqui. Essa vila, ela tem, né, a gente entra uma participação decisiva. Então, o processo de exploração tinha que ter, dar um basta, né? A gente não tem a expressão, vamos dar um basta nisso. E a Vila de São Francisco foi fundamental, né, nesse processo. Então, essa data, o 29 de junho, né, nós não estamos falando só para vocês, a gente está, né, com o canal da Câmara, a gente tem os estudantes dos distritos que não puderam estar aqui, estudantes, né, que estão sintonizados, nos assistindo nesse momento, ela tem uma participação importante dentro desse processo, né? O processo histórico, a riqueza da cana-de-açúcar. Hoje, a gente vai pensar nesses 200 anos e a gente vai ver que lá na frente, São Francisco, ela deixa de ser essa potência açucareira e entra num outro vibe, né? Numa outra coisa que é a produção petrolífera. Mas a gente pensa, nesse momento, a importância. E aí, todos se uniram no sentido de que nós precisamos informar ao príncipe regente. Quem era o príncipe regente em 1822? Hein, gente? Quero ver o auditório. Quem era o príncipe regente? Dom Pedro I. Né? Então, vamos informar o príncipe regente, Dom Pedro I, que nós queremos um Brasil livre, com uma universidade própria, com um comércio próprio, com a marinha própria, sem estar nessa dependência de Portugal. Essa era a grande questão, romper os laços com Portugal. E 29 de junho de 1822, essa vila, eu usei um termo que depois a gente vai entender por que a vila passou a ser valorosa. Ela faz um documento, uma ata, viu, gente? E nesse documento, essas coisas que eu estou colocando, e aí é redigido. E a gente tinha figuras importantes, né? Figuras como Joaquim Inácio de Siqueira Bucão. Tem alguém do Monte aqui? Monte Recôncavo? Ah, que massa, né? Tem gente no Monte com o sobrenome Bucão? Tem, né? E aí a gente vai, né? Tô falando, mas tem. E aí, gente, ó, figuras importantes, né? Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, pescadores, lavradores, todo mundo se envolveu nesse momento. Mas o 29 foi esse documento que saiu daqui para Portugal. 3 cidades, gente, várias cidades fizeram esses documentos. Mas 3 a gente sempre vê. Por exemplo, era para fazer só um documento, um só, pedindo essa adesão, essa aclamação ao príncipe. E nessa reunião que aconteceu aqui, ó, tinha um engenho chamado São José, né? Que era de Joaquim Inácio de Siqueira Bucão. E aí foi feita uma reunião importante em maio de 1822 para conclamar essa adesão. Só que um só documento, né? É tanto que Salvador não conseguiu fazer esse documento, porque lá dentro de Salvador foi tomado e tinha um general que veio, o general das armas, chamado Madeira de Melo. A gente vai ver lá na sequência. Salvador não faz a adesão e era para fazer um documento único, Cachoeira, São Francisco, Santo Amaro. E aí houve uma antecipação. Santo Amaro da Purificação, que já não é mais pertencente a São Francisco, já era independente, faz em 14 de junho, né? Dia 14 de junho, Santo Amaro faz esse documento.
A Vila de Cachoeira faz um documento idêntico no dia 25 de junho. E no dia 29 de junho de 1822, quem é que faz também o documento, gente? Qual é a vila que faz o documento? A Vila de São Francisco da Barra do Sergi do Conde. Então, essa Vila de São Francisco, ela tem, dentro desse contexto, uma participação importante. 1822, mas só que muitos acontecimentos já vinham sendo feitos antes. No dia 18 de fevereiro de 1822, Salvador foi tomada pelos portugueses, né? E nesse dia 18 de fevereiro de 1822, eles tomam vários fortes de Salvador e entram no convento da Lapa, em Salvador. Na Lapa, no convento. Quando chega na porta do convento da Lapa, a madre Joana Angélica, na frente, tenta impedir que os soldados portugueses invadam o convento da Lapa. Ela foi atingida, gente, por um tiro de baioneta e morreu. Esse ano, eu estive no convento da Lapa no dia 18. Eu estava fazendo um curso de História da Bahia e nós fizemos um trabalho de campo. Nós fomos colocar flores no busto da madre Joana Angélica. Então, Salvador ficou esvaziada. Muita gente correu, como a gente diz na gíria, se picou, caiu fora, porque os soldados portugueses tomaram Salvador. E se a gente olhar, por exemplo, do monte dá para ver Salvador, gente? Dá? Mais ou menos, né? Mas de Caípe, onde eu trabalho, a gente vê os prédios, né? Quem está em Madre de Deus, porque Nossa Senhora do Boqueirão pertencia a São Francisco. Então, você vê os prédios de Salvador. Então, muita gente veio embora de barco para esses locais. E muitos senhores de engenho tinham casas aqui, tinham casas em Salvador. Então, fugiram de Salvador, porque Salvador estava tomada pelas tropas do general Madeira de Melo. Madeira de Melo era tipo assim, um comandante das armas que o rei de Portugal mandou para poder não deixar que o movimento de libertação viesse. Vocês devem ter estudado que, em janeiro de 1822, o imperador Dom Pedro I tem um chamado Dia do Fico, né? Ele diz assim: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, ele já chamava o Brasil de nação, né? Diga ao povo que fico. Imagine o rei de Portugal chamando ele para ir embora para Portugal, porque o problema ia acontecer, né? O couro ia comer, como diz na gíria, né? E ele diz o quê? Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. E aí, a madre Joana Angélica morreu em fevereiro e muitas outras coisas aconteceram. Apareceu uma transparência ali, eu tirei um slide, porque guerra tal a gente vai estar falando. Então, nessa campanha da independência do Brasil na Bahia, porque Dom Pedro I gritou independência ou morte lá em São Paulo, né, às margens do Ipiranga, 7 de setembro. Não foi? 7 de setembro de 1822. Só que a luta continuou. Mas a gente está falando da questão do 29 de junho, mas essa batalha toda, gente, ela começa em 1820. 1820, os deputados baianos, os senhores de engenho vão para Portugal. E quando chegam em Portugal, o que é que acontece? Eles se decepcionam. Eles acham que, por exemplo, eu não falei de cada 100 contos, 90 contos ficava com o rei ou com Portugal. Quando chegou lá nessa reunião,
Ainda piorou, porque 91 contos, aí vieram revoltados. Quem vai ficar com isso? Eu vou trabalhar, vou carregar Portugal, Portugal só, né, tendo esse recurso. Aí eles voltam e começam a se rebelar. Então, 1820, 21, mas 1822 já foi a coisa mais acelerada. E nossa vila de São Francisco da Barra do Sergipe do Conde, ela tem um papel importante. É rica do ouro branco. Ela financiou Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, na época. Ele foi condecorado Barão de São Francisco, né? E os dois filhos, primeiro barão, segundo e terceiro, mas ele foi condecorado Barão de São Francisco. Era um dos homens mais ricos do Brasil. Então tinha capital para poder custear essa guerra. E nessa campanha da independência, coube a Vila de São Francisco. Observe, a abundância dos recursos naturais. A gente tinha solo massapê, rica na produção da cana-de-açúcar, situação geográfica e, sobretudo, o valor moral. O que é essa situação geográfica? Quem está no Monte Recôncavo, com certeza, quando olha ali da igreja, você vê a Baía, né, de Todos os Santos. B-A-I-A, viu, gente? Baía. Reentrância, entrada de mar. E dali você vê, né, toda embarcação que entrava e saía, dá para a gente perceber, não é isso? Não percebe daquele visual? Quando a gente estuda a geografia, paisagem, né? Aquela paisagem a gente percebe. Então, a posição geográfica era importante, até para escoar os saveiros, né? Muitos saveiros que levavam os produtos, tudo. Então, essa riqueza, ela também foi importante para a Vila de São Francisco. Essa questão do valor, né? O valor moral, social, porque a gente tinha uma elite dentro dessa região, mas também tinha a população mais pobre, mas que também, né, foi para o campo de batalha. Encargos, posição, né, importante, e tudo isso a vila contribuiu. Com que São Francisco contribui? Os soldados, né, armas, munições, barcos de guerra, né? Ave Maria, os saveiros, Vila de São Francisco, Dom Januário, 25 de junho. E tudo isso, gente, contribuiu. Pedindo licença para o pessoal de outras religiões, mas o hino do Senhor do Bonfim, ele todos os dias, quando é entoado, ele faz uma homenagem aos heróis da independência. Né? Ele começa, né? Glória a ti neste dia de glória. Glória a ti, porque quando fez 100 anos, agora a gente vai estar fazendo 200 anos, então ele diz assim, glória a ti, Redentor, que há 100 anos, nossos pais conduzistes à vitória pelos mares e campos baianos, né? Nossos pais, os homens, as armas. O hino do Senhor do Bonfim foi uma homenagem à independência da Bahia, viu, gente? É uma homenagem. E quem pincelou foi nosso Arthur de Sales, que morou em São Francisco do Conde, foi bibliotecário da Escola Agrícola, e hoje a nossa biblioteca, não é Arthur de Sales? Ou biblioteca, né? Gente, eu não fiz pré-vestibular. Meu pré-vestibular foi aquela biblioteca ali, ó. Ave Maria, eu ficava, né? Pegava os módulos velhos, mais antigos, e consegui, né? Mas só abrir esse parêntese porque, assim, Arthur de Sales foi importante. E a biblioteca, a leitura, ela nos faz viajar, né? Ela nos transporta, né? E a redação, hein, gente? Introdução, desenvolvimento, conclusão, que coisa massa, né? Vamos lá. Então a gente vai ver guerra, homens, armas, barcos, víveres, né? O frango,
O Xangózinho seco que ia para os soldados, hein? Quem conhece o Xangó aqui? Né? Aí, tá vendo? O Xangó. Então, soldado come pra caramba, gente. Então, eles precisavam de alimento, dessas coisas todas. Dinheiro, olha para aqui, dinheiro sem medir sacrifício. Porque tinha essa riqueza. Então, vocês já observam, né, que a gente tem uma participação importante de São Francisco, da Vila de São Francisco, nas lutas, né? E nessa a gente chama de epopeia, né? Porque foi algo de enciclopédia, né? Uma coisa importante. Bom, gente, a batalha em si, ela acontece. E outra coisa, eu falei do hino do Senhor do Bonfim. O hino de São Francisco do Conde, que também teve uma participação de Arthur de Sales, ele tem uma parte, né, que também fala de nossa participação no mar e nossa participação em terra. Se o hino do Senhor do Bonfim fala: nossos pais conduzistes à vitória pelos mares e campos baianos, o hino de São Francisco do Conde diz o quê? Em uma de suas partes: em terra e no mar, teus filhos lutaram, né? E se da batalha não tinham pavor, na inteligência e nas letras brilharam, né? Então, em terra e no mar, no Sergimirim, né? Nesse braço de mar, nossos saveiros, né? E em terra, gente, não só a elite, mas a gente vai ver, né? No final, que a gente teve participação do povão mesmo, né? E aí no finalzinho, daqui a pouquinho, a gente vai estar falando isso, né? Principalmente quando a gente vai retratar os soldados desconhecidos. Desconhecido nada, né? A gente vai falar dos nossos pescadores, nossos marisqueiros. Eu estou convidado para dia 1º de julho para ir para Salbara. Sabe o que é dia 1º de julho? É dia municipal das caretas do Mingau, em Salbara. Então as mulheres, elas levavam, né? Virou lei, o dia das mulheres que levavam mingau escondido para os soldados, para os maridos, negros, né? Pobres, que participaram dessa luta. E aí a gente vai ver aqui, ó, da Vila de São Francisco, dos seus dirigentes, partiu, ainda em fins de agosto de 1822, o pensamento da criação de um governo constituído pelos representantes das vilas confederadas. Então, é de São Francisco esse momento um momento, né, desse governo, que depois, né, a cidade Cachoeira, ela fica, né, como essa sede, né, do governo, porque foi uma luta regional. Então, Recôncavo, a gente que transcendeu o sertão, né, dentro desse processo. Então, esse centro de ação, que foi, na realidade, o elo entre essas vilas e o poder, né, partiu de São Francisco, e, com certeza, essa articulação, né, dessas lideranças locais incrementou, né, essa resistência, sendo disputado por São Francisco. E aí a gente tem, né, esses espíritos criadores e diretores dessa feliz epopeia. E José Duarte de Araújo Godinho, né, ele recebe, né, essas informações. Eu vou estar passando assim rapidamente, a professora Ana Clara está colocando para a gente poder estar vendo. Abigão? Pode passar. Deixa essa. Bom, todas as tropas, a gente tem
em Pirajá uma batalha, né? Uma das inúmeras batalhas. E aqui, eu conversando uma certa vez, essa foto é do chamado Corneteiro Lopes, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Corneteiro Lopes. Na Batalha de Pirajá, em determinado momento, as tropas brasileiras, elas achavam que não iam fazer frente a Portugal, né? E houve uma informação de que as tropas elas recuassem, né? E aí foi pedido para que o Corneteiro Lopes ele tocasse para recuar as tropas do Brasil. E ao invés de tocar para recuar, o corneteiro tocou avançar a cavalaria. Há quem diga que o Brasil não faria frente, né? As tropas brasileiras não fariam frente a Portugal. E nesse toque do Corneteiro Lopes, o Brasil avançou essa cavalaria. Porque tem 2 de julho, né? Porque, gente, mesmo sendo 1822, as lutas, como eu falei, elas começam bem antes, bem antes de 1822, e só vai ser concluída em 2 de julho de 1823. Então, esse ano, 200 anos da independência proclamada pelo imperador Dom Pedro I. O 29 de junho esse ano faz 200 anos, mas a luta ela continua. E conversando, né, com o falecido professor Cid Teixeira, ele colocou que o Barão de Cajaíba, Alexandre Gomes de Argolo Ferrão, foi quem fez essa narrativa para ele sobre esse episódio que aconteceu com o Corneteiro Lopes, em Pirajá. Então, o Barão de Cajaíba, né, franciscano, né, proprietário de terras, que levou muitos soldados. Então, a gente tem toda essa trajetória que vai estar seguindo. Bom, aí tem alguns momentos, né? 13 de agosto, algumas lideranças de São Francisco e Santo Amaro, elas se reuniram, como eu falei, no engenho São José, né? Que era de propriedade de Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, para tratar da criação do conselho, né? O conselho interino de governo da província da Bahia e levar a ideia aos de Cachoeira, né? Havido por essa proposta aceita e instalado, né? O governo ela foi instalado em Cachoeira, mas a iniciativa, a ideia partiu também, né, dos franciscanos, porque toda assim as reuniões, né, aconteciam e tinham assim as repercussões, né, dentro e fora, né? Então houve a participação dessas cidades, né? A gente, por exemplo, os soldados tanto de Cachoeira quanto de Santo Amaro, de São Francisco, se afunilavam lá em Pirajá e no mar as embarcações, né, da Vila de São Francisco interceptavam principalmente embarcações que tentavam chegar para a Cachoeira. Aí eu teria que estar com o mapa para vocês perceberem por que tentar chegar em Cachoeira. Porque, gente, chegou um momento das lutas que faltou alimento em Salvador, viu? Não entrava nada em Salvador. E quem vai à Cachoeira sabe, na época, Cachoeira era uma cidade importantíssima, porque de Cachoeira se adentrava para o sertão. Vamos esquecer, nesse momento, nesse período, BR-324, não sei o que, não tinha estrada asfaltada, não tinha nada disso. Era mato e o caminho de Cachoeira para adentrar o sertão e outros locais. Então, evitar
tomar Cachoeira, tomar Itaparica, era importante para os portugueses. E aqui a gente volta a colocar a posição geográfica de São Francisco. De alguns pontos, a gente consegue ver essas ilhas, né? Então, quem está em Campinas, por exemplo, percebe um grande arquipélago aqui, né? Nessa região. O que é arquipélago? Esse conjunto de ilhas, né? Soltas no mar. Ilha Grande, Ilha Pequena, Ilha do Medo, Ilha de Itaparica, né? Ilha das Fontes, Ilha do Pati, Madre de Deus é uma ilha, né? Então, esse conjunto de ilhas que forma esse arquipélago, né? Era importante. Então, eles precisavam de tomar esses lugares para ter comida e voltar para tomar Salvador. E aí, ó, chegando nessas regiões, eles sentiam, ó, represárias, certo? Esse conselho, né, que jura fidelidade e tal, em setembro, para a gente, só estou assim passando para a gente poder ver. Bom, o que a Vila de São Francisco leva para essa luta, né? Então, a Vila de São Francisco, da Barra do Sergi do Conde, ela enviou para a luta contra os portugueses 3 contingentes, né? O do 1º Regimento de Linha, sob a Companhia de Cavalaria, comandada por Pedro Ribeiro, e aí um outro historiador, eu sou um geógrafo, né? Vocês viram aí das minhas formações, né? Mas assim, o professor Ubiratã Castro, a gente tentou, né, a criação de um centro de memória de São Francisco aqui. E o professor Ubiratã Castro, ele falava assim: professor Jorge, procurem falar de Dom João quando falar da independência. Porque quando fala desse contingente de cavalaria, havia uma cavalaria, e uma cavalaria negra, né, de pessoas negras, que foi para Pirajá. Diz que tinha um sininho vaqueiro, que a gente vai ver aqui, que o cara era assim, né, o ás, né, dessa cavalaria. E aí ele pede, né, para poder falar dessa cavalaria que partiu de Dom João, comandada por Pedro Ribeiro, né, de Araújo, e também com o batalhão de caçadores com 500 homens e mulheres, né? Porque a gente não pode, de maneira nenhuma, deixar, e eu vou estar puxando, né? Maria Quitéria saiu de Feira, se alistou como homem para lutar no exército do seu avô, exército dos periquitos, né? Porque tinha a farda verde em Cachoeira. Homens e mulheres, né? Que participaram dessa construção. Eu não posso deixar de estar falando, viu, meus estudantes, de Maria Felipa aí na ilha de Itaparica, né? Que negócio de homem só. Hein, Clara? Que negócio de homem só. Maria Felipa, ela comandou lá um grupo de mulheres marisqueiras, né? Quem conhece aqui o Cansanção, a folha do Cansanção? Rapaz, aqui no canto do muro, Clara, aqui no canto do muro, e tinha um negócio de umas hostigas e Cansanção. Maria Filipa fez um jogo de sedução, né? Uma negra bonita. Fez um jogo de sedução, chamou, né, alguns soldados, tal, com as mulheres, escondeu lá o Cansanção. Quando eles chegaram, lá em Itaparica, deram surra de Cansanção neles, de ortiga, né? Então, homens e mulheres, né? E dentre outras, as mulheres de Salbara, né? Que se vestiam de caretas, né? Então, homens e mulheres, esse contingente, soldado, como a gente diz, come muito. Então, homens e mulheres que participaram dentro desse processo. E Salvador, gente, a entrada de Salvador, né? A gente vê ali, né? Por terra, o Cabrito, né? Mas a gente tem aqui toda essa parte. E essa batalha foi importante. Então, essa cavalaria negra teve um papel fundamental dentro do processo de independência. Certo? Bom, e aí a gente vai ver, né, tem uma escola
sei se ainda, né, que tem o nome do Soldado Desconhecido, né? E a gente tem, gente, que dar visibilidade a essa história, né? Tornar o invisível visível, né? E estes episódios e muitos outros, hoje esquecido, né? Porque a gente tem a consolidação da independência só em 1823, do 2 de julho, e que permanece, né, nessa memória popular, e até o princípio do século eram transmitidos pela tradição e contado. A história de Maria Filipa, ela ganha corpo agora, nesse período, né, de valorização do povo negro, da história do povo negro, né, para a gente poder compreender todo esse processo histórico. E na nossa história também, muita coisa foi transmitida pela oralidade, né? E esses soldados tidos desconhecidos no episódio da independência, a gente vai ver, né, que se não fossem as pessoas mais velhas, a gente não ficava sabendo, porque muito material não foi escrito, publicado, né? Foi negada essa história. E a gente precisa reafirmar essa história, né? Então a gente vai ver que alguns vaqueiros, né, pescadores, lavradores, né, que foram à luta, né, pela liberdade, mas também por amor, né, a todo esse espaço, né? E aí a gente tem eles como verdadeiras lendas, né, que a gente pode estar reafirmando, né? Então, assim, ó, dentre esses, a gente não tem um material mais aprofundado. Dentre estes que a gente pode citar, tem aqui Antônio de Souza Vilela, né? Valente homem do mar, né? Ó, em terra e no mar, teus filhos lutaram. Antônio Vilela, valente homem do mar, espécie de líder, né? Que, como outros companheiros de classe, por eles jurados, estimulados, praticaram feitos notáveis, né? Então a gente tem aqui, ó, as histórias que eles lutaram, né? Que eles venceram e que liquidaram mais de uma dezena de guerreiros, mas que nos livros não fala de Antônio Vilela, né? Então é importante que a gente dê visibilidade. O que é dar visibilidade? Trazer, pesquisar, buscar essa história para a gente poder, né, preservar. Um outro franciscano também referido como herói, por essa tradição popular, né, é o lavrador, né? A gente tem um pescador e tem um lavrador, José Luiz ou José dos Santos. Esse lavrador, ele tinha o apelido de Santinho Vaqueiro, né? Então, nosso Santinho Vaqueiro também, né, que não está nos anais, porque é muito fácil a gente falar dos barões, né? E eu costumo dizer que São Francisco, viu, gente? Já vai estar, a professora Clara já vem, não é só São Francisco do Conde. São Francisco é também do povo, né? Esse povo pobre, pescador, marisqueiro, né? Que com orgulho, né? Hoje a gente, graças a Deus, né? Eu tenho um colega que ele fala com orgulho de sua origem e que lá na academia ele não esquece essa origem. Então, Santinho Vaqueiro, o Vilela, né? E outros, né? Assim como um número de pessoas anônimas, esses soldados conhecidos, se a gente tornar conhecido, eles têm essa importância. Além de Fortunato Álvares de Souza, né? Acostumado a enfrentá-los na fauna cotidiana. Então, esse período histórico que a gente está fazendo essa narrativa é importante para a gente poder perceber, certo? Né? Então, eu quero assim
né, passar para a nossa professora Ana Clara. Desde já, assim, agradecer, gente, ó, agradecer por esse momento, né, para a gente poder falar um pouco sobre a história, né, de São Francisco, a participação no 29 de junho de 1822, 200 anos, mas entender essa contemporaneidade. E depois, né, como é que a gente vai pensar 200 anos depois, do 29 de junho? E aí eu quero, a professora Clara está entregando, e aí a gente vai passar essa bola que eu gosto de ouvir, né, a professora Clara. Tá bom, gente? Forte abraço. Espero que eu tenha contribuído, né, com vocês, com os amigos que estão ouvindo, que estão assistindo, né, nesse momento, esse nosso trabalho, essa aula, né, para entendermos melhor o 29 de junho, ok? Olá, tudo bem? Gilvan tá aí? Meu filho faltaram. Até os originais foi no meio. E aí? Eu acho que tem uns 30 aí, viu? Aí vamos ter que tomar emprestado aqui.
um de outro. Você estava com dois. Aí vocês duas ficam juntas. Gente, vamos, para a gente não perder tempo, vamos fazer aqui a solidariedade para vocês que estão sem apostila, sentarem com quem tem, e um texto serve para dois, tá certo? Para a gente ganhar tempo. Vamos aí nos organizando para poder vocês acompanharem. Ninguém vai sair daqui sem ter um referencial para revisar em casa, para poder fazer sua redação na quarta-feira. Então, vocês estão lembrados que quarta-feira, às 8 horas, todos deverão estar no auditório 2 de julho, lá na SEDUC, na Secretaria de Educação. Não é a secretária? Bom, a secretária de Educação, Ana Lúcia. Olha, eu vou dar um aviso que é importante para vocês. Viu? No início, o professor Jorge mostrou a vocês o livro 29 de junho, São Francisco do Conde na Independência do Brasil. Quando nos reunimos, a secretária de Educação foi intenção dela comprar este livro para distribuir nas escolas, para ajudar vocês a terem mais conhecimentos para o concurso de redação. Infelizmente, quando a gente resolveu fazer o concurso de redação, estava muito em cima. E vocês sabem que para fazer esse processo de compra, tem toda uma burocracia, né, secretária? Não é? Processo de licitação, tudo isso, porque a secretária não fica com o dinheiro da Secretaria de Educação. Quem dirige essa questão de compras é a Secretaria de Fazenda, né? Eu acho que é a Secretaria de Fazenda que faz isso. Então, nós teríamos que ter um tempo maior. Mas, para que vocês não ficassem sem o referencial, vocês estão recebendo aí esse texto, mais 2 poemas com vocabulário, para que vocês entendam o significado das palavras que são utilizados nos poemas, tá certo? Que vão ajudar bastante a vocês. Vamos fazer a leitura? O significado do 29 de junho de 1822, nas lutas pela independência da Bahia. Professor José Jorge já passou aqui para vocês que no dia 7 de setembro de 1823, houve a independência da Bahia, não é? Foi declarada a independência da Bahia por Dom Pedro I. Mas as províncias do norte ficaram dependentes de Portugal e a qualquer hora pela Bahia ou pelo Maranhão, por qualquer província do norte e do nordeste, Madeira de Melo entrava e chegava lá no Rio de Janeiro, pelo mar, e se apossava novamente da parte que Dom Pedro tinha declarado independente. Então, por isso, a independência do Brasil só se consolida com as lutas do povo das vilas do Recôncavo
e essa consolidação se dá na Bahia no dia 2 de julho de 1823. Durante muito tempo, o Brasil ficou sendo colônia de Portugal. Os brasileiros revoltados com a situação fizeram muitos movimentos de revolta, como a Inconfidência Mineira em Minas Gerais e a Revolução dos Alfaiates na Bahia. A Vila de São Francisco, da Barra de Sergipe do Conde, foi a primeira a pronunciar-se pela independência desde 1798, através de Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, que, apesar de ser filho de um rico senhor de engenho do Monte Recôncavo, tinha não só do monte, como toda aquela região ali, Paramirim, tudo aquilo ali era chamado de monte. Ele tinha pensamentos à luz do iluminismo. Ele foi um dos participantes da Revolução dos Alfaiates, que era um movimento dos baianos em prol de um Brasil livre, quer dizer, independente de Portugal. Em 31 de maio de 1822, os donos de engenhos se reúnem para decidirem ações contra as tropas portuguesas. Em 25 de junho, a Vila de Cachoeira aclama Dom Pedro, mas as tropas portuguesas inibem a ação daquele povo. Com a invasão das tropas de Madeira de Melo na Vila de Cachoeira, a Vila de São Francisco adia sua aclamação ao príncipe Dom Pedro para o dia 29 de junho. Professor Jorge já falou isso aí, não é? E colocou o slide para vocês. Durante muito tempo, a Vila de São Francisco se preparava para a Guerra da Independência. Dia 29 de junho, o sino do Senado da Câmara toca insistentemente, convidando o povo para a aclamação a Dom Pedro como príncipe regente do Brasil. Embora o Brasil ficasse independente em 7 de setembro de 1822, a Bahia continuou lutando, porque ficara dependente de Portugal. Fugidos da guerra, o povo de Salvador recorria às vilas do Recôncavo, pedindo abrigo e apoio para vencer os portugueses. Os donos de engenho forneciam alimentos, abrigo e até um hospital foi instalado no engenho de baixo para curar dos feridos da guerra. A criação do Conselho Interino de Governo da província para dar suporte à guerra foi discutido e criado pelos franciscanos e santamarenses em 13 de agosto de 1822. A vila escolhida para sediar o governo provisório foi Cachoeira, mas a ideia saiu daqui de São Francisco do Conde. Contingentes como o 1º Regimento de Linha, Companhia de Cavalaria, Batalhão de Caçadores, enfrentavam os lusos nas batalhas terrestres. No mar, os barcos Dona Januária e o barco 25 de junho, comandados pelos pescadores da vila, lutavam contra os portugueses nas águas da Baía de Todos os Santos. Os batalhões da Vila de São Francisco lutaram lado a lado com as demais vilas contra as tropas do general Madeira de Melo, para que o exército libertador desfilasse pelas ruas da Bahia em 2 de julho de 1823, comemorando a vitória. A aclamação a Dom Pedro I, no dia 29 de junho de 1822, no Senado da Câmara,
foi muito importante, porque a Vila de São Francisco, juntamente com as demais vilas do Recôncavo, lutaram lado a lado, derramando suor e sangue pela liberdade baiana. Muitos morreram na guerra por uma Bahia e um Brasil definitivamente livre do jugo português. O sino da Casa da Câmara e o canhão da Praça da Independência são testemunhas seculares da valorosa vila, pela sua participação nas lutas pela independência. São Francisco da Barra de Sergipe do Conde recebeu em 1823 o título de valorosa Vila de São Francisco. Joaquim Inácio de Sequeira Bucão é considerado patriarca da liberdade baiana, por sua dedicação à causa da independência, da independência da Bahia e do Brasil. Recebeu vários títulos, dentre eles o de Barão de São Francisco, e foi condecorado com a Medalha da Independência da Bahia em ouro. Então, o pessoal aí que tem sobrenome Bucão, são parentes já pobres, né? de Joaquim Inácio de Siqueira Bucão, o homem mais rico da vila, lá no Monte Recôncavo. E quando a gente fala do sino da Casa da Câmara, é esse prédio antigo que tem aqui na Praça da Independência. O canhão também está aí na Praça da Independência. O busto de Joaquim Inácio Siqueira Bucão está na Praça da Independência. Seria bom quando vocês saíssem daqui até darem uma olhada na Praça da Independência. E lá no 2 de julho, em Salvador, no Campo Grande, tem o monumento ao 2 de julho. Esse monumento ao 2 de julho, se a gente parar para observar, vai encontrar o nome de Joaquim Inácio Siqueira Bucão e o nome do Barão de Cajaíba. O Barão de Cajaíba, que o pessoal fala que era malvado, era perverso, não era esse. Era o filho, que foi para a Guerra do Paraguai, que era malvado, era perverso. Esse primeiro Barão de Cajaíba, ele foi deputado às Cortes de Lisboa. Ele foi enviado, juntamente com Cipriano Barata e outros deputados baianos, para Portugal. Porque no início acreditava-se que a Constituição lá em Portugal estava a favor dos brasileiros. Mas foi o Barão de Cajaíba quem descobriu que lá em Portugal eles queriam que nós brasileiros voltássemos à condição, nós não, nossos antepassados, né? Voltassem à condição de colônia de Portugal. Como o professor Jorge falou, de 100 contos, 90 ia para Portugal. Então, é isso aí que vocês devem procurar, ler, estudar, interpretar, e eu tenho certeza que vão fazer uma redação nota 10, que a gente vai ter trabalho para escolher os vencedores, né, Jorge? Mas vocês estão aí conversando, dando um exemplo aos meninos. Eles gostaram, se vingam, né? Tá vendo? 2 professores conversando, tá vendo? Viu, gente? Então é isso. Agora, tem um poema. Você me empresta aqui, filha? Eu vou pedir esse aqui. Esse aqui era... Eu vou ler um poema, o professor Jorge vai ler, eu vou ler o poema Franciscanear,
O professor Jorge vai ler o centenário de 29 de junho. E depois José Raimundo J. Fonseca, levante aí, conversador. Ele é o presidente da Academia São Franciscana de Letras e também é o diretor aqui da Câmara, viu? Da Casa da Câmara. Este poema, ele descreve o significado do 29 de junho, inclusive com riqueza de detalhes. E tem também o vocabulário que vai ajudar, vai elucidar muito para que vocês possam fazer uma boa redação. Vamos acompanhar o poema? 29 de junho de 1822. Monumentos dão testemunhos há anos e anos depois. Canhão, câmara, sino, busto, canhão. No Rócio a história se compôs. O Rócio é a Praça da Independência, porque antes a praça não era urbanizada. Era tudo no chão. Como um campo de futebol, de pelada, que não tem nenhuma estrutura, nenhuma infraestrutura. O pessoal chegava ali, era uma praça, mas sem urbanização. Então chamava de Rócio, o Rócio. Na Praça da Independência, vamos todos franciscanear, visitar a antiga intendência, para ler a ata e observar a consulta feita ao povo quanto à forma de governar. Eram 2 da tarde de uma segunda-feira, um dia de muito alarde. De São Pedro era fogueira, mas a preocupação, na verdade, era o combate a quem, gente? Almadeira. O sino do Senado convocou, mas o feriado era religioso. Insistentemente o sino tocou, o povo ficou deveras curioso. O tilintar, tão determinado, era algo de grandioso. O sino de novo chamou. O povo ao Senado, ao Rócio desceu. Numa janela, o procurador solenemente apareceu. A mando do presidente, um documento ele leu. Silêncio. Posição regimental. Era a ata da vereação. São Francisco, Vila Magistral, dando vivas à emancipação. Aclama regente constitucional, Dom Pedro, defensor da nação. A Vila de São Francisco marca o início de uma luta. Seus filhos enfrentam risco. São 11 meses de disputa. Sob sol, chuva, corisco, a valorosa vila se avulta. Para a guerra enfrentar, traçaram um planejamento. Esquadrão de cavalaria, formação de destacamento. Na Câmara se decidia, no Rócio o povo atento. São Francisco comandava uma imensa guarnição. Bocas de fogo instalava. Ponte da Bateria, Canto do Muro, Marapé, Cajaíba, Boqueirão. Geração presente e futura, na Praça jaz o canhão. O busto na praça erigido é de Sequeira Bucão.
patriarca da independência, pioneiro da social revolução. Tem nome de rua em São Paulo, nosso Patrício Barão. A Praça da Independência é o então Rocio do Povo. O sino pede clemência do seu atuar glamuroso. Não anuncia mais sentença de um passado famoso. Então, aqui, vocês têm um desdobramento de tudo que já foi falado. E agora eu vou pedir ao professor Jorge para ler o centenário, o poema O Centenário do 29 de junho. E quero ver se não vai sair daqui de vocês o poema Bicentenário do 29 de junho. Porque a redação, gente, pode ser em prosa, texto corrido, e pode ser em verso. Quem sabe se daqui não vai sair o poema O Bicentenário do 29 de junho. Não é? A gente espera. É esse aqui. De 29 de junho de 1920. Ei, só. Bom, vamos lá, né, gente? Certo. Vamos lá. O centenário do 29 de junho. 29 de junho de 1922. São Francisco do Conde comemora a data. O cronista Juvenal Queiroz relata, com firmeza e garbo provincianos, o aniversário daqueles 100 anos. Para comemorar, no Paço Municipal, a festa da liberdade, laços fora de Portugal. Os efeitos da São Francisco, Vila Altaneira. Da capital partiu o vapor Cachoeira. Trouxe do centro histórico o presidente, o jornal à tarde e o Independente. Do alto da torre o anunciador repicava. A população na praça comemorava. Pessoas do clero, autoridades locais, gente de variadas classes sociais. De toda a Praça da Independência, ouvia-se recitar, com veemência, era o poeta Arthur de Sales, emocionado, que sob aplausos e delírios fora carregado. O sino da Casa da Câmara acabara de declamar. Em seguida foram à matriz agradecer e louvar. No convento, outro Te-Deum laudamos também celebrava a efeméride dos 100 anos. E para importante data perpetuar, o Instituto Histórico mandou gravar em lápide um registro glorioso, exaltando os efeitos de um povo vitorioso, que iniciou a luta pela independência, proclamando em D. Pedro a regência. Um governo provisório também idealizou, cuja sede em Cachoeira se concretizou. A Vila de São Francisco, contra Portugal, sagrou-se vitoriosa na campanha da liberdade nacional. Autora desse poema, Ana Clara Ferreira Santos,
junho de 2016, São Francisco do Conde. E aí nós temos aqui o vocabulário, né? Importante, né? Provincianos, né? Palavra derivada de província, divisão dos territórios imperiais, Paço Municipal, prédio onde se abriga a sede do governo, altaneira, altiva, magistral, orgulhosa, vapor cachoeira, antigo navio que fazia transporte marítimo na Baía de Todos os Santos. Intendente, espécie de antigo prefeito. É interessante que Dona Adélia, ela é falecida, ela não chamava nunca esse prédio da prefeitura de prédio da prefeitura. A intendência, eu ficava assim, ela sempre se referia à intendência, né? Tedel laudamos, né? Ação de graças, louvor, missa, né? Palavra de origem latina. Latim, língua antiga muito usada pelos portugueses, principalmente pela Igreja Católica. Interessante, estamos no mês de junho, né? Mês de Santo Antônio, dos santos juninos, né? Santo Antônio, São João e São Pedro. E aí eu gostava muito, gente, de assistir nas casas a trezena de Santo Antônio. Eu gostava de ver as pessoas antigas aqui, né? Falarem em latim, cantarem em latim, né? Si queres miracula, Dona Bebeca, né? Gente, né? Então, né, o latim, né, presente, né, nós. Ainda está acontecendo, né? O Santo Antônio de Badida, Santo Antônio de Itinerante e o de Miranda, né? Exato. E o governo provisório, ideia criada pelos franciscanos, né? Logo após a aclamação a Dom Pedro I, consistia em sediar um governo brasileiro na Bahia, uma vez que Madeira de Melo representava Portugal e a província da Bahia estava sem um representante. De comum acordo, o governo provisório foi instalado na Vila de Cachoeira. Então, material aí Vocês rico, né? têm alguma pergunta a fazer? Querem perguntar? Se vocês não têm pergunta para fazer a gente tem pergunta para fazer a vocês. Né? Porque professor, toda vez que dá aula, depois avalia os alunos. Então, quem quer responder, qual é o significado do 29 de junho? Quem aprendeu o que é? Qual é o significado do 29 de junho? Quer responder? Vem aqui. Venha tirar sua onda aqui, venha. Hein? Venha lacrar aqui, rapaz. Hein? Mostrar que você é um cara estourado. Não quer, não? Então fale daí. Tire a máscara e fale bem alto. Vamos fazer silêncio, porque ele não quer falar no microfone. Qual é o significado do 29 de junho? É marromeno. É marromeno. Mas não é a independência da Bahia. É uma grande força para que se concretizasse a independência da Bahia. O 29 de junho foi uma grande força, né? Um processo, um início, mas quem quer está perto. Não está errado, não, mas tem uma coisa antes. Antes, gente, da independência da Bahia, as vilas do Recôncavo, como o professor Jorge explicou aqui nos slides, elas fizeram o quê? Que Santo Amaro foi dia 14, Cachoeira, 25 de junho, aí Maragogipe, 26 de junho, e outras vilas também. Mas a gente vai se prender aqui a São Francisco, que foi dia 29 de junho.
O que foi que aconteceu dia 29 de junho? Que o sino da Câmara, da Casa da Câmara, que era o elemento de... Pode estar conversando, não, senão não abstrai. O sino da Casa da Câmara chamava o povo para vir para a praça, a antiga praça, o Rocio. E lá o povo ficava para ouvir o que ia acontecer. Daqui a pouco, o presidente da Academia de Letras vai recitar o poema O Sino da Casa da Câmara, e vocês vão ver a importância que ele tinha há 200 anos, há 200, 300, 400 anos. Porque São Francisco do Conde é mais nova do que Salvador, somente 4 anos. Que depois de Tomé de Souza, que fundou Salvador, veio o segundo governador Duarte da Costa, e São Francisco do Conde é fruto de 2 sesmarias. Uma que começa lá em Paramirim, nos rios de Paramirim, criada por Duarte da Costa, segundo governador geral do Brasil, e a segunda sesmaria que começa aqui em Marapé, pelo 3º governador Mendes Sá. Então, São Francisco é uma terra de quase 5 séculos. Uma terra muito antiga, com uma história muito rica, que precisa ser estudada por todos nós. E esse sino da Casa da Câmara, tão antigo, ele convocava o povo. Quando ele convocava o povo, era alguma notícia que tinha para dar. Hoje, como é que se convoca o povo? Com celular, né? Pelas redes sociais, carro de som, pela rádio, pela TV. Mas aí convocou o povo justamente no dia de São Pedro. Mas não era para fazer nenhuma fogueira para São Pedro, porque a fogueira de São Pedro é feita à noite. Era para aclamar o outro Pedro, o Pedro Príncipe, filho de Dom João VI. Então, 29 de junho é o dia que o povo da Vila da Barra, da Vila de São Francisco, da Barra de Sergipe do Conde, aclamou quem? Dom Pedro, primeiro ou segundo? Primeiro. Aclamou Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil, porque queria que Dom Pedro ficasse no Brasil para governar o Brasil. Não queríamos ser mais colônia de Portugal. Então, entendam isso, que o 29 de junho é o dia que o povo da Vila de São Francisco aclamou Dom Pedro I como regente do Brasil. Regente, governador, presidente, quer dizer, hoje é governador, presidente, né? Mas antes era regente. Reger e governar são parecidos. Diga, meu bem. Hein? Dom Pedro I, ele era príncipe, porque era filho do rei, Dom João VI. Ele passou a ser imperador depois do Brasil independente. Foi que ele passou a ser imperador. Entendeu? Porque tinha aquela... né? Imperador era a mesma coisa que rei, era um governador. Né? Ele imperava no Brasil. Viu? Então, entendam isso.
Agora, como São Francisco, como a Vila de São Francisco participou dessa guerra, dessas lutas? Como foi que participou? São Francisco participou da guerra. Ali a gente tem um canhão, na praça. Vocês já observaram o canhão? Porque tem muita gente dos distritos que, quando vem aqui, não tem tempo de vir à praça para ver, para conhecer a parte histórica dessa praça, que é muito importante. Então, o povo da vila participou, gente, com regimentos, né? Com os batalhões que lutaram em terra. Esses batalhões lutaram em terra. E no mar, lutaram com os saveiros, até com canoas mesmo. Os pescadores iam para ali, para o sopé do canto do muro, para impedir que os portugueses passassem para cá, porque se eles passassem para cá, eles iam para Santo Amaro. E lá em Salbara, eles ficavam também fazendo a vigilância para não deixar passar para outros lugares. Nas ilhas também o pessoal vigiava. E agora a gente vai ouvir a importância do sino da Casa da Câmara como elemento de comunicação da época. Tá bom? Aqui na voz de José Raimundo J. Fonseca, presidente da Academia de Letras e diretor daqui da Câmara. Bom dia, gente. Tá baixo. Bom dia, gente. Bom dia. Melhorou. Sejam bem-vindos aqui à Câmara. Eu quero agradecer à doutora professora Ana Clara, doutor professor Jorge do Espírito Santo, e agradecer a presença de todos vocês. E explicar que nós temos aqui em São Francisco do Conde uma Academia de Letras e Arte. O que é a Academia de Letras? A Academia de Letras é uma entidade que não é vinculada a nenhum órgão público, a entidade que a gente fala da sociedade civil, né, representante de vocês, formada por escritores, professores, artistas, responsável em fazer coisas como isso aqui, passar informações, auxiliar os órgãos públicos em políticas públicas, na criação de leis que visem valorizar a nossa cultura, preservar a nossa memória. Então, esse concurso de redação nada mais é do que a preservação da nossa memória, porque quem não conhece seu passado não vive o presente e não pode pensar no seu futuro. Vocês precisam conhecer o que foi o nosso passado, a importância do nosso passado. Então, a gente agradece a importante parceria da Secretaria da Educação, professora Ana Lúcia, dos seus professores que estão aí ajudando também a preparar vocês para serem, porque vocês serão amanhã os futuros vereadores, os futuros prefeitos, os futuros governadores, desde que se preparem para isso. É preciso ter conhecimento para amanhã enfrentar um concurso público, porque os concursos públicos, principalmente aqui de São Francisco do Conde, eles são muito focados para a história local. Então, o que vocês estão fazendo é exercício para amanhã estarem prontos para um concurso público. E eu quero agradecer imensamente aos nossos professores, a professora Ana Clara, a Jorge, pela brilhante explanação que fizeram. E, a convite da professora Ana Clara, eu vou recitar para vocês um poema que, inclusive, está aqui nesse livro, nessa obra, o 29 de junho, que foi escrito pela professora Ana Clara, que é um importante subsídio para vocês participarem dessa redação. E eu tenho certeza que daqui e de lá, que está sendo transmitido também pelo YouTube, para os colegas de vocês, sairão os vencedores do concurso que irão ganhar um notebook, em primeiro lugar, um celular no segundo, um celular no terceiro.
E vocês vão estar sempre lembrando desse nosso concurso de redação, que estava parado esses últimos 2 anos por conta da pandemia e que voltou com força total. Então, como a professora Clara falou, ali na Praça da Independência, no alto do prédio onde a gente chamava de prefeitura, que é o prédio do Senado da Casa da Câmara, está o sino da Casa da Câmara, e a professora Clara bem explicou que era o canal de comunicação da época. E eu vou recitar um poema que é do Arthur de Sales, e peço a todos que prestem bem atenção, porque esse poema fala muito daquele momento da nossa luta pela independência. E o Arthur de Sales, aquela praça em frente ao Instituto, chama-se, ali bem na frente do Instituto, ali na frente da biblioteca, tem a Praça Arthur de Sales, né, ali ao lado da Praça da Bandeira. A Praça Arthur de Sales, que viveu muitos anos aqui em São Francisco, que era o bibliotecário ali da antiga escola agrícola que está ali em São Bento, né? Foi uma escola do Imperial Instituto Baiano de Agronomia, né? E o Arthur de Sales trabalhou ali, viveu muitos anos aqui em São Francisco do Conde, é o autor do Hino do Senhor do Bonfim. Procurem estudar o Hino do Senhor do Bonfim, que é, além de ser uma música que as pessoas pensam, música de igreja, não. O Hino do Senhor do Bonfim, não sei se o professor Jorge já mencionou, que ele sempre menciona, é uma música que invoca, né, as lutas pela independência da Bahia, né? Então, o Arthur de Sales é o mesmo autor do Hino do Senhor do Bonfim. É um poeta muito voltado, que tem em suas obras muitos textos voltados para a independência, para esse momento de lutas pela nossa independência. Então, o sino da Casa da Câmara é assim: velho sino hoje esquecido, velho sino azinhavrado, na sua torre subido, na sua torre calado. No entanto, vibrara outrora a sua voz clara e sonora, de bronze sonoro e novo. Era o brado decisivo, era o chamado incisivo do rei chamando o seu povo. Erguido na sua torre, pequena, branca e tranquila, não chora para quem morre o velho sino da vila. Ele fala do tributo, do jugo ferrenho e bruto dos decretos e das leis. Espalha nos arredores sentenças de alcaides mores e alvarás de vice-reis. Termina a guerra entre Holanda e Portugal vencedor. El Rei Dom João manda El Rei Nosso Senhor notícias das pazes feitas, e que as despesas refeitas deseja sem mais tardança. O sino reúne o povo que paga um tributo novo a João IV de Bragança. Vai El Rei para a batalha com sua gente de pró, pendão que ao vento farfalha, armas luzidas ao sol. Volta El Rei, que altas façanhas, que heróis cidades tamanhas exulta no reino igrei. E na sua torre em festa, a voz do sino é uma gesta, cantando as glórias do rei. És bela a formosa infanta fidalga flor portuguesa. Um tributo, o sino canta para o enxoval da princesa. Reinava José I e alçava ao cetro altaneiro a luz do grande pombal. Um dia, o sino ressoa. É uma ruína, Lisboa, a cabeça de Portugal. Velho sino revivido vibra 100 anos, agora 200 anos depois. Como outrora decisivo, em junho de 22, o seu repique argentino que ecoa velho sino por céus tão claros e genil. Voz excelsa, voz da história que ecoa contando as glórias dos heróis e do Brasil. Então esse é o poema O Sino da Casa da Câmara. Obrigado, gente. Obrigado. Na verdade, obrigado mesmo. Na verdade, esse são os trechos assim que eu acho bastante relevantes. É um resumo que o hino é bem maior, não é, Clara? Esse texto é bem maior do que isso, mas a título de apresentação, para vocês conhecerem apenas, se familiarizarem com esse poema importante que eu acho que tem que fazer parte da leitura de vocês para se prepararem
para se apropriarem do tema que está sendo proposto, que é o bicentenário da independência. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vocês têm alguma pergunta? Qualquer pergunta será muito bem-vinda e a gente está aqui à disposição para responder. Sobre o sino da Casa da Câmara, vocês têm algum questionamento, alguma dúvida? Você? Então é isso. Hoje em dia a gente tem WhatsApp, tem internet, e naquela época não, era o sino tocava, o povo descia para saber as novidades, para saber o que precisava ser informado. Existia um código que eles usavam entre os conspiradores que eram aquelas pessoas que estavam ali tramando, no bom sentido, as batalhas, o que seria feito em prol da independência da Bahia, que veio em seguida, como consequência, a independência do Brasil. Então, o sino tinha essa importante missão, assim como são os sinos da igreja. Vocês já viram o sino da igreja tocando? Pois, já viram? Tinha também a profissão de sineiro. Era uma profissão muito importante. O sineiro era a pessoa que se especializava nos toques dos sinos. Era um toque para cada evento, né? Para cada acontecimento. Vocês veem na história da comunicação, vocês já devem ter ouvido falar nos sinais de fumaça que os índios faziam. Já ouviu falar? Tinha aquela fumaça, e aí os índios... Em filme aparece muito isso, principalmente filme americano de cowboy. Os índios colocavam fumaça e por cima dela um tecido e ia fazendo aqueles sinais, e quem estava de longe... Já viu? Quem estava de longe sabia o que queria significar aquilo. Os tambores também eram um instrumento importante de comunicação entre os povos indígenas, né? Os índios não, os indígenas. E o sino também, por isso que o sino está sempre no alto, que ele badalava, aquela região toda ouvia. Então, nas igrejas tinham os sinos, os sinos, né? As igrejas católicas, sobretudo, que badalava, as pessoas já sabiam que era uma missa em ação de graças, que era uma missa dominical, que era uma missa... O enterro de uma pessoa. Então, era um outro instrumento de comunicação. E daí vieram... o código Morse é um instrumento de comunicação. E assim foi avançando a comunicação até o que hoje é a internet, é o WhatsApp, que vocês estão aí. Já vi que tem aluno ali mandando o zap para amigo. Né? E então... A comunicação tem toda essa história. E o sino, particularmente para esse momento da independência, teve importância grande. Por favor. Seu nome? Gabriela. Quer fazer uma pergunta? Não entendi? Você quer entender o que foi a repercussão, né? A repercussão que a gente fala, e os professores vão poder falar melhor, é o que veio de bom, qual a importância desse momento da independência para hoje o nosso município. A professora Ana Clara podia explanar também sobre isso. Ela quer saber o que quer dizer a repercussão, né? Porque às vezes a gente está falando de sino, parece que tem alguma relação, né? É lógico, o sino faz parte desse momento, mas o que a gente quer saber, que a gente está explorando sobre a repercussão, é muito mais profundo. O que é de importante para a gente, para o povo de São Francisco do Conde, aquele momento de independência. Lembram quando o professor Jorge falou que o grito do Ipiranga, né, a frase independência ou morte, que sagrou o Brasil independente em 7 de setembro de 1822, mas não foi suficiente, porque só Minas, Rio, São Paulo, as províncias do Sul, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e tal, ficaram libertas. Mas as províncias do Norte, a Bahia... e as outras províncias do Nordeste e do Norte do Brasil continuavam ocupadas por Madeira de Melo. E a qualquer momento eles podiam penetrar pelo Maranhão, pelos os mares do Ceará, da Bahia,
chegar no Rio de Janeiro e atacar novamente o Rio e tomava essa parte que ficou independente. Então, a luta dos baianos, não é a luta do povo do norte, das províncias do norte, continuou para tornar esse Brasil independente, mas não o Brasil de Minas para baixo. O Brasil, todo o Brasil. Entendeu? Com a Bahia, com a Sergipe, com o Ceará, com Pernambuco, com o Maranhão, com esse Brasil que a gente vê hoje, que está na bandeira. Vocês sabiam que a bandeira, essas estrelas da bandeira, elas correspondem a um estado. Cada estrela daquela é a representação de um estado do Brasil. Se não fosse a independência, a luta pela guerra, pela independência, para que o Brasil se tornasse realmente livre de Portugal, nós não teríamos essa bandeira que temos hoje. Então, essa bandeira é uma repercussão. O selo do Brasil é uma repercussão. O hino do Brasil é uma repercussão. E nós temos passado da condição de colônia para nação, para país. Isso é uma repercussão. Os títulos que a Vila de São Francisco recebeu, né? Valorosa Vila, isso é uma repercussão. Os monumentos que nós temos na Praça da Independência, o Senado da Câmara, o sino da Casa da Câmara, o canhão, o busto de Joaquim Nasqueira Bucão, o monumento à Pira Olímpica, onde a gente recebe todo ano o fogo simbólico, que é um dos símbolos também que repercutem. Quem já participou aqui do fogo simbólico? Quem já viu, já veio apreciar o fogo simbólico? Nós precisamos voltar aos velhos tempos, né? Passar essa pandemia para que as escolas venham receber o fogo simbólico para saber a importância que tem esse fogo simbólico. Nós estamos aqui hoje discutindo esse passado glorioso, não é, dos nossos ancestrais, a importância dos vaqueiros, a importância dos pescadores, a importância dos sineiros, dos lavradores, a importância das mulheres, esse povo, nossos antepassados, nossos ancestrais, que lutaram para que hoje a gente estivesse aqui discutindo, ao invés de estar indo para a luta e guerrear, vocês estão narrando, vocês vão narrar pela comemoração desses 200 anos que a gente faz parte dessa independência do Brasil. É essa, na minha maneira de ver, que é a repercussão que o professor Jorge também pode complementar. Só ajudando, então, gente, a professora ilustrou bastante o significado dessa questão da repercussão, mas cada um de vocês tem um sentimento pessoal do que é a independência. Imaginem vocês se estivéssemos ainda hoje escravos, no sentido de dependentes dos colonos, dos portugueses. Porque os escravos em si, nós somos um povo de origem afrodescendente, sofreram bastante com a escravidão. A escravidão que foi abolida, entre aspas, mas que até hoje
nós vemos por aí práticas de racismo, prática de intolerância racial, né, de intolerância religiosa por conta da presença marcante aqui das religiões de matriz africana, do candomblé, enfim. Então, até hoje, nós temos essa resistência por conta disso. E 200 anos depois dessa nossa independência, o que é que mudou? Importante que vocês façam essa reflexão, né? Como foi importante isso para nós? Se estivéssemos ainda presos a Portugal, será que teríamos esses avanços que tivemos na educação, esses avanços que tivemos na liberdade religiosa? É preciso que vocês façam essa reflexão, né? Para na redação, enriquecer a redação de vocês sobre essas consequências desses 200 anos, né, de independência. O que repercutiu positivamente para vocês enquanto cidadãos. Porque nada o que vocês estão fazendo nada mais é do que o exercício da cidadania. Então, o que foi importante para vocês? Será que se estivéssemos presos ainda a Portugal, teríamos esses avanços na educação, né? Vocês estariam tendo a possibilidade de estar nesse momento aqui? Então, tudo isso são reflexões que precisam ser feitas para que vocês entendam quais as consequências, o que repercutiu positivamente para vocês. Convidar aqui os professores aqui ao palco para a gente. Tem alguma dúvida, gente? Perguntas é importante que vocês tirem. E estaremos sempre à disposição, viu? Eu tenho lá qualquer dúvida, quem quiser chegar, inclusive no meu Instagram, @jfonseca, J com 2 T, JATTA Fonseca. Podem falar comigo. É um Instagram que eu estou lá de terno, para tirar qualquer dúvida. Tem o YouTube também, que tem muita coisa, meu YouTube, J Fonseca, Poesia, Vida e Obra. Tem algumas aulas lá, algumas, inclusive, participações da professora, do professor, que vocês podem pesquisar. J Fonseca, Poesia, Vida e Obra, que é meu canal no YouTube. Selfie. Vamos fazer uma selfie aqui. Larissa, agradecer o pessoal da nossa equipe de comunicação da Câmara. Larissa, está aí representando Gilvan, assim. Fazer uma selfie aqui. Todo mundo levanta a mão aí, gente. Vamos levantar. Vamos bater palma aí, gente. Vou gravar aqui, viu? Valeu, gente. Obrigado. Gente, foi muito bom, né, estar com vocês. Espero que nós tenhamos atendido, né, a esses